Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E novamente nós vamos dar continuidade ao estudo da revista Didaquê, que tem como tema Encarando a Vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. Hoje quem vai trazer a palavra do Senhor para nós é o pastor Alessandro Capelari, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, e ele vai falar acerca do tema do problema do alcoolismo. Portanto, se você conhece alguém que luta com seus dramas contra o alcoolismo, ou que conhece, ou que tem pessoas na família ou no círculo de amizades que enfrentam esses problemas decorrentes do alcoolismo, então ligue para essa pessoa nesse momento. Peça para ela sintonizar nesse canal que você está assistindo, peça para ela entrar nessa página na internet, se você porventura está nos assistindo pela internet. Faça esse favor para essa pessoa e para nós do programa Caminho da Vida, divulgando esse programa, pedindo que outras pessoas assistam juntamente contigo. Faça com que essa pessoa possa ser beneficiada pelas transformações que a Palavra de Deus podem provocar na vida de uma pessoa que luta contra os vícios do álcool. Nós, antes de partirmos para a mensagem, eu gostaria de deixar alguns abraços aqui, em especial um abraço para o pessoal da Dafra Motos de Maringá, pessoal da Targino Motos, que tem nos auxiliado aqui no programa Caminho da Vida e que são irmãos queridos do coração. Queria agradecer a você que orou pelo Gustavo e pela Sofia. O Gustavo é filho do diácono Russo, da IPB de Campo Mourão, ele já está em casa. Muito obrigado pelas suas orações e continue orando, porque ainda carece de plena recuperação. A Sofia também. Sofia, filha de um casal muito querido, Marcos e a Thelma, que atualmente estão morando em Brasília. Já foram da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, agora foram para Brasília. Ela ainda luta por sua vida, continue orando pela Sofia. Ela está internada ainda, precisa das nossas orações. Se você tem seus pedidos de oração, se você quer que nós oremos pelos seus problemas, se você tem algum comentário também a fazer acerca do problema, se você quer elogiar ou criticar o programa, se você quer sugerir temas, entre em contato conosco do programa Caminho da Vida. Entre em contato com a produção do programa Caminho da Vida. Você pode fazer isso ou pela internet, ou você pode fazer isso por telefone. Se você quiser fazer isso por telefone, o DDD é 44 e o telefone é o 8414-3940. Se você quiser fazer isso pela internet, você pode ou nos localizar na página do Facebook e deixar um comentário para nós, ou então você pode entrar em contato através do e-mail do programa, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Vou falar mais uma vez, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Deixa eu até inclusive repetir o telefone que eu falei muito rapidamente aqui. 8414-3940. Você pode ou ligar ou mandar uma mensagem de texto, SMS. Você, inclusive, o aviso que nós damos é quando você for mandar alguma mensagem por SMS, mande o seu nome também, para que nós possamos dar o devido crédito ao comentário que você faz quando nós formos mencioná-lo, tá certo? Hoje, então, nós vamos falar acerca do problema do alcoolismo. Quem vai trazer a mensagem do Senhor para nós é o pastor Alessandro, e nós vamos fazer isso daqui a pouco, logo após o intervalo. Então fique conosco, não saia daí, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a Palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil.
Não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Olha, dia... Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja adentrando no seu lar nesse dia de hoje, através também do programa O Caminho da Vida. Eu quero compartilhar com vocês sobre um estudo, como o pastor Luiz já bem falou, da revista Didaquê, e o tema do nosso estudo de hoje é o problema do alcoolismo. E eu quero convidar você a nós lermos juntos um texto da Palavra de Deus, Provérbios, capítulo 23, dos versos 19 ao 35. Nós vamos ler alguns versículos apenas, uma vez que o texto é bastante longo. Acompanhe a leitura na tela do seu vídeo. Nos diz o seguinte: Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Agora, a partir do versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Nosso tema hoje é o problema do alcoolismo. Nenhuma droga mata mais do que o álcool. O consumo de bebida alcoólica é responsável pela maior parte de mortes não naturais, como homicídios e acidentes no nosso país. O álcool é uma droga tão perigosa quanto o crack, a maconha e a cocaína. E a diferença entre essas é que o álcool, assim como o tabaco, são consideradas drogas legais, drogas recreativas, drogas lícitas, e por assim dizer. Assim como alguns querem fazer como a maconha nos nossos dias de hoje. O alcoolismo tem sido um drama gigantesco para muitas famílias nos nossos dias. Ele sempre vem cercado de vergonha, dores, problemas financeiros e morais e, por fim, em muitos e muitos casos, até mesmo a morte. O Dr. Hélio Hiller de Mesquita, que é um neurologista conhecido, afirma que o alcoolismo foi definido como uma doença crônica e um distúrbio de comportamento caracterizado em ambos os contextos por episódios repetidos de intoxicação ou bebedeiras, a ponto de interferir na saúde do indivíduo e no seu desempenho no trabalho, em casa e também na comunidade. Em termos de farmacológicos, ou seja, em termos técnicos de farmácia, muitos estudiosos acreditam ser o alcoolismo uma forma de vício à droga. Assim, o alcoólatra é aquela pessoa que não sabe estabelecer um limite e não usa do autocontrole para transformar-se em um dependente. O alcoólatra é aquele que não consegue ficar só no primeiro gole. Mas todos os que fazem uso de bebidas alcoólicas são alcoólatras por definição? Será que essa é uma realidade? É claro que não.
Existem aqueles que bebem socialmente e têm controle sobre o seu prazer em usar o álcool, e existem também os que não conseguem se controlar, abusam e tornam-se dependentes do álcool no seu viver diário. É principalmente do segundo caso que nós trataremos nesse estudo de hoje. O alcoolismo pode ser causado por vários fatores, dentre eles hereditariedade, influência social negativa, ou seja, maus amigos, predisposição, fator cultural, crises existenciais, entre outros tantos e diversos circunstâncias que podem desencadear. Infelizmente, até alguns cristãos têm caído na tentação do uso do álcool e, por fim, têm se transformado também em alcoólatras. E hoje nós vamos abordar 3 questões ligadas ao problema do alcoolismo. E a primeira delas é o alcoolismo e o domínio próprio. Você pode acompanhar aqui no seu vídeo, nós vamos fazer a leitura de Efésios 5, versículo 18, que nos diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia nos instrui a fugir da embriaguez. Ela é um perigo sério que domina aqueles que não conseguem dominar a si mesmos. O domínio próprio é uma virtude cristã e uma das nuances do fruto do Espírito, conforme nós podemos ver também em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, está aparecendo no seu vídeo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Bebidas, alimentos e dinheiro não são problemas em si. O problema reside na falta de controle sobre os gastos, sobre a comida e sobre a bebida. O apóstolo Paulo ainda nos diz em 1 Coríntios 10, 31, conforme estaremos passando para que você leia: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja bem, se é para glorificar a Deus, então não pode haver exagero algum, mas sim um equilíbrio. Infelizmente, o que vemos dos alcoólatras é um discurso de que conseguem se controlar, mas uma prática sofrível de falta de autocontrole explícito. Nesse aspecto, seria muito bom que todos os cristãos pudessem seguir o exemplo do servo do Senhor Daniel, conforme nos diz Daniel, capítulo 1, versículo 8, também você pode acompanhar. Resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabendo que o autocontrole e o domínio próprio são fundamentais para se evitar o alcoolismo, veremos a seguir outra questão que precisamos estudar. E a questão é a seguinte: o alcoolismo e os seus problemas. Preste atenção nessa imagem, é até um tanto quanto assustadora sobre os problemas do alcoolismo. O texto usado como base para o nosso estudo de hoje, Provérbios 23, de 19 a 35, nos mostram alguns problemas sérios causados pelo alcoolismo. Preste atenção, vou passar aí no seu vídeo. O primeiro problema, ali logo no verso 21, fala de pobreza e sonolência. Depois, no verso 29, fala de pesares, fala de rixas, queixas, feridas e olhos vermelhos. E ainda, dos versos 32 a 35, observe bem, fala de um final doloroso, olhos que veem coisas estranhas, coração repleto de perversidade e corpos anestesiados. Os problemas gerados pelo alcoolismo são realmente terríveis. Acidentes de trânsito, acidente de trabalho, violência doméstica, abusos das mais diversas espécies, desde moral até sexual, separações, abandono e maus tratos de crianças, além das enfermidades como a cirrose hepática, hepatite alcoólica, gastrite aguda e crônica, hipertensão arterial, confusão mental, alucinações, dores, crises convulsivas, coma, impotência sexual, perda da capacidade mental, câncer de boca, garganta e estômago, alteração de personalidade e muitas, mas preste atenção,
muitas mortes causadas pelo alcoolismo. Não há como negar que o alcoolismo é uma droga letal, muito pior que muitas consideradas lícitas. Em uma gíria policial, disse que o alcoolismo provoca 3 momentos distintos na vida dos seus usuários. O primeiro desses momentos é o momento de macaco. Macaco é quando o alcoólatra, a pessoa que começa a beber, fica toda alegre e começa a fazer os seus gracejos. Mas logo ela passa para um segundo estágio, que é o estágio de leão, quando a bebida deixa o seu usuário extremamente valente e ele quer enfrentar todos os problemas. Infelizmente, também vem o terceiro estágio, que é o estágio de porco, quando o alcoólatra, completamente tomado pela bebida, perde o controle sobre o seu corpo e chega até mesmo a vomitar, defecar e urinar nas próprias roupas, ficando completamente sujo e irreconhecível. Por fim, o nosso estudo de hoje é importante que nós vejamos também e que tragamos uma palavra de esperança, tanto aos alcoólatras que querem deixar essa vida, quanto aos familiares, às famílias que são vítimas dessa praga maligna. E a terceira circunstância que nós vamos estudar hoje é sobre a recuperação do alcoólatra. Preste atenção nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vou ler novamente, está aí no seu vídeo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Já citamos esse versículo em estudos anteriores, mas essa verdade é aplicável para as mais diversas situações da vida. Deus é e sempre será um Deus de milagres e que age no impossível humano. O alcoólatra, ainda que muitos não aceitem esse fato, é uma pessoa doente e não um marginal. Ele precisa de ajuda e não de indiferença. É fato que, em alguns casos, a convivência fica praticamente impossível, mas nós precisamos confiar na ação de Deus. É possível uma recuperação, preste atenção, é possível uma recuperação para você que passa pelo alcoolismo ou para alguém da sua família que enfrenta esse drama. O alcoólatra é uma criatura de Deus e quase sempre é uma pessoa amiga e carente. Volto a afirmar que ele é uma pessoa doente, ainda que ele mesmo não aceite esse fato. E como doente, ele precisa passar por um processo de desintoxicação para limpar o seu organismo. A grande dificuldade que se enfrenta nesse caso é que a desintoxicação geralmente vem junto de uma internação e para isso o alcoólatra precisa querer tratar-se. Uma instituição que pode colaborar e muito no processo de cura do alcoolismo é o conhecido AA, Alcoólatras Anônimos. Esse grupo desenvolve um sistema de terapia e tratamento conjunto que pode abençoar a vida daqueles que querem se livrar do alcoolismo. Além do AA, nós temos também muitas e muitas igrejas com sérios programas de recuperação de pessoas pelo poder da palavra e do Evangelho de Cristo. Procure uma igreja perto da sua casa, pois a ferramenta mais eficaz no tratamento do alcoolismo é uma conversão genuína a Cristo Jesus. A palavra nos diz que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Jesus é o único libertador e transformador de vidas, conforme podemos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, para terminar esse estudo, quero deixar algumas dicas dadas pelo psicólogo e pastor Carlos Roberto Barcelo Dias para as famílias que estão enfrentando algum problema de alcoolismo na sua casa. A primeira dica que eu quero deixar para você: a família não conseguirá controlar o beber do seu alcoólatra. Preste atenção,
a família não conseguirá controlar o beber do seu alcoólatra. É preciso compreender que, infelizmente, o alcoólatra é uma pessoa que perdeu o controle sobre a sua própria vida e está escravizado pela bebida, sem conseguir mais tomar as rédeas da sua própria vida, nem mesmo as suas próprias decisões. A segunda dica: a família não é culpada de o alcoólatra beber compulsivamente. Independente de qual seja a circunstância, não é a esposa, não é o esposo, não são os filhos. Ninguém é responsável pelo alcoolismo a não ser o próprio alcoólatra, que desenvolveu esse hábito nocivo. Em vez de buscar soluções em Deus ou em outras atividades, ele desembreou-se nesse problema vicioso que é o alcoolismo. Terceira e última dica: não há cura para o alcoolismo. Pastor, mas o senhor disse que há cura. Eu disse que há cura? Preste atenção, não há cura para o alcoolismo, há recuperação. Um alcoólatra pode ser completamente recuperado de seu problema, mas isso não significa que ele estará curado. Antes que ele reconheceu seu problema, conseguiu forças para lutar contra ele e agora ele será um ex-bêbado e por isso ele precisa se cuidar para não cair novamente. A você que não faz uso do álcool, fuja do primeiro gole. A você que usa moderadamente, cuide-se para que não caia na armadilha do alcoolismo sem perceber. E a você que é alcoólatra e que quer sair dessa vida, procure ajuda capacitada. E a todos vocês que nos assistem, que o Senhor os abençoe e os mantenha distantes desse problema terrível. E que Cristo Jesus habite na sua vida, na sua casa e no seu coração para todo sempre. Amém. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Depois dessa palavra abençoada do pastor Alessandro, vamos já partir para o debate, vamos dar início agora ao nosso momento de debate. Eu quero lançar, como de costume, a primeira pergunta para o pregador. Pastor Alessandro, o alcoolismo é mesmo perigoso ou será que é um exagero considerar o álcool como sendo uma droga? Pastor Luiz, o álcool ele é uma das mais perigosas drogas que existe. Na verdade, hoje, quando nós analisamos os problemas sociais e as mortes causadas por motivos não naturais, o alcoolismo encabeça o motivo dessas mortes. Seja acidente de trânsito, violência doméstica, atrocidades que as pessoas cometem contra outras pessoas, estupro e tudo mais. Muitas das pessoas que cometem esse tipo de atitudes, elas estão influenciadas ou sob o efeito do álcool. O álcool hoje, ele é uma droga muito mais perigosa do que a maconha, do que o crack,
e até mesmo do que a cocaína e outras drogas consideradas ilícitas. Por quê? Porque o alcoolismo ele também tem uma ferramenta de subjetividade. A pessoa se prende ao alcoolismo de uma maneira social, de uma maneira recreativa e sem perceber. Até mesmo quando essa pessoa imagina que ela está bem, ela começa a se perder no seu controle. E tudo começa a ser muito aceitável. As pessoas começam a aceitar a brincadeira de um amigo ficar bêbado no final de semana. As pessoas começam a aceitar a brincadeira de excesso de cerveja no churrasquinho, numa reunião familiar. E ainda falam, isso não tem nada a ver, pastor. Isso não tem problema nenhum. Isso é para alegria. E são exatamente nesses momentos onde acontecem os grandes acidentes da vida. As pessoas saem com seus carros, as pessoas agridem suas esposas, seus filhos dentro do lar. O alcoolismo, ele não é apenas uma droga, mas ele é uma praga do inferno atrapalhando as famílias nos nossos dias. Um dos grandes problemas, então, é a falta de uma fronteira muito nítida. Sim. Que possa ser percebida pela pessoa que faz uso do álcool, quando ela começa a cruzar essa fronteira e ser prejudicada por esse consumo desse álcool. Até eu digo mais que, às vezes, quando ele já passou o limite das fronteiras, os amigos não permitem que eles vejam isso. A sociedade fala, não, o que é isso? É joia. A pessoa trabalha a semana inteira, ela não tem o direito de tomar uma cervejinha final de semana, ficar um pouco embriagada. Essa é a pessoa que está matando gente no trânsito. Essa é a pessoa que bate na esposa quando chega em casa. Essa é a pessoa que agride os filhos e o que os amigos não veem. Eles falam que é muito legal. Eu falo isso, até eu peço um pouco de licença aqui, eu falo isso porque eu sofri do problema do alcoolismo dentro da minha casa. Eu sei muito bem o que é isso, do que é uma pessoa muito boa, como meu pai era e o amo. O Senhor o recolheu para a glória, morreu convertido e por isso eu creio no milagre. Mas meu pai era um homem trabalhador muito bom enquanto não bebia. Quando meu pai bebia, a palavra correta para usar era isso. Meu pai era um demônio dentro de casa quando ele bebia. Muitas vezes nós tínhamos dificuldade de lidar até com os parentes. Porque os parentes falam, não, ele é tão gente boa. Mas nós sabíamos o que ele era quando fechava as portas para dentro de casa. Minha mãe sofria, eu sofria, meu irmão sofria. E aí vem bullying, escola e todo aquele negócio. O alcoolismo é uma praga do inferno. Eu costumo dizer que a fábrica de todas as bebidas está situada no inferno para destruir as famílias. E eu concordo com o senhor, porque na minha família também a destruição veio por causa do álcool. O álcool destruiu o casamento dos meus pais, o álcool destruiu o relacionamento que meu pai tinha com os filhos, o álcool tirou meu pai de casa e depois ainda o matou. Um ano depois que ele tinha saído de casa, o álcool o matou. O álcool foi um rombo financeiro, um rombo emocional e um rombo social e espiritual na nossa vida. O álcool destruiu a minha família. E, pastor Eliseu, quando nós olhamos para uma pessoa que é alcoólatra, que está amarrada com esse vício, nós podemos considerar essa pessoa alguém doente? O pastor Alessandro citou o neurologista Dr. Hélio Mesquita durante a mensagem, e as palavras são: o alcoolismo foi definido como doença crônica e um distúrbio de comportamento caracterizado em ambos os contextos por episódios repetidos de intoxicação ou bebedeiras a ponto de interferir na saúde do indivíduo. E um pouquinho mais à frente diz que, em termos farmacológicos, muitos estudiosos acreditam ser o alcoolismo uma forma de vício à droga. Então nós temos uma diferença entre o abuso do álcool e o alcoolismo propriamente dita, que é essa fronteira que nós estamos trabalhando aqui. A questão do abuso do álcool é aquela pessoa que não costumeiramente, ela não é chegada ao álcool como o alcoólatra é, mas ela bebe eventualmente, mas passa dos limites e acaba entrando, como o pastor Alessandro disse ainda agora, muitas vezes na questão da violência doméstica, a violência do trânsito. A pessoa não é acostumada, não é dada a bebida, mas exagera, sai para o trânsito, vai para casa e acaba causando muitos transtornos. Esta pessoa pode evoluir para o alcoolismo. E aí, sim, então, é que o CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, detecta esta doença. Torna-se doença porque a pessoa passa a depender literalmente do álcool. Ela precisa, ela não bebe mais eventualmente. Agora ela necessita se... O álcool começa a governar a vida dessa pessoa. Começa a governar. E é interessante que, segundo as pesquisas, 10 a 12% da população mundial está nessa doença. E 11% mais ou menos da população brasileira
já está alcançada por isso. Então, tornou-se uma doença onde é necessário hoje tratamento médico com medicamentos, além das clínicas de recuperação e outras coisas mais, porque a pessoa literalmente caminha para a morte e vai arrastando outras pessoas nesse perigo também. E até mesmo antes do estágio da doença, a droga é perigosa. Há poucos dias nasceu a minha filhinha mais nova, a Isabela, 9 meses. Uma semana antes da Isabela nascer, por pouco eu não perco a Isabela, a Patrícia e o Giovanni. Um rapaz completamente alcoolizado bateu na traseira do carro enquanto a Patrícia dirigia, parada num sinaleiro. O cara alcoolizado chegou e bateu e falou: olha, moça, eu estava alcoolizado, eu bati. Então, assim, é uma inconsequência, é um dolo que o cara assume por dirigir alcoolizado. Isso é um grande perigo. E eu gostaria até de ampliar um pouco mais isso e dizer a você que volta e meia acaba bebendo um pouquinho e que vou até falar com você que nunca teve problemas de se alcoolizar ou nunca teve problemas de beber demais e não perceber e acabar indo dirigir. Você que de repente se acha muito consciente e fala: não, eu bebi demais, então minha esposa que vai dirigir. Deixa eu falar uma coisa para você. Beber e ir dirigir é pecado. Por um simples motivo: a lei proíbe. Exato. Se a lei diz que você não pode tomar um copo de cerveja e depois dirigir, se você fizer isso, você está pecando. Então, mesmo que você pense assim: não, mas eu não estou sob efeito de álcool, todos nós, no momento em que ingerimos qualquer quantidade que seja, nós estamos pelo menos sujeitos à lei, independente de quanto isso afete o nosso organismo. Então, coloque isso na sua cabeça: álcool e direção, independente da quantidade, é pecado se nós formos olhar de acordo com a lei brasileira associada à palavra de Deus. Mas, pastor Alessandro, o que é que conduz alguém, o que é que leva alguém a se amarrar com essas correntes tão destruidoras que são as do alcoolismo? O alcoolismo ele é causado por vários fatores, né? Desde a hereditariedade, né? Que é a questão de uma predisposição física. E quando nós falamos em hereditariedade, eu não estou falando de maldição hereditária aqui. Estou falando de uma predisposição orgânica do organismo da pessoa depender do álcool. Até mesmo alguns fatores externos, como influência de amigos, talvez esse seja o pior e o fator mais desencadeante do alcoolismo. Influência de amigos, questões culturais, influências sociais e até mesmo a famosa fuga dos problemas. Eu vou beber para afogar as minhas mágoas, eu vou beber para esquecer. Então, no primeiro momento, no nascedouro do alcoolismo, geralmente ele não aparece como doença, aquilo que o pastor Eliseu falou. Às vezes ele aparece como um problema esporádico, uma questão esporádica, que se não cuidada, se não observada, vai desencadear, vai desembocar numa doença grave, que é o alcoolismo. Então, vários fatores aí, desde os sociais, até mesmo físicos, predisposições, podem levar a pessoa a depender do álcool. Eu quero então pedir que os dois pastores lancem mão das suas Bíblias agora para verificar uns textos. O primeiro texto é Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, pastor Eliseu. E pastor Alessandro, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Gálatas 5, 22 e 23, gostaria de saber o que é que diz esse texto, que na verdade é o texto que fala acerca do fruto do Espírito, e de qual a importância de se ter domínio próprio com respeito ao alcoolismo e também com respeito às outras áreas da vida. O que é que esse texto fala acerca da importância do domínio próprio? E pastor Eliseu, depois Filipenses 4, 5, que diz também acerca da importância do domínio. O Eliseu primeiro, então, no caso. Com primeiro Gálatas. Eliseu. Eu vou juntar aqui Gálatas. os versículos 22, porque daí então cita a origem, porque Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque essa é a questão levantada, da mansidão e do domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Filipenses, eu vou seguir o exemplo do pastor Eliseu e vou ler também o versículo anterior, versículo 4, não apenas o 5, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Eu vejo até na carta de Filipenses, porque muita gente diz que bebe para se alegrar. Filipenses diz: alegrai-vos no Senhor. E a vida precisa ter moderação. Você precisa ser conhecido por ser alguém moderado. O texto que o pastor Alessandro usou em Provérbios fala também de comer demais e beber demais. Isso. Eu creio que a palavra aqui, que surge a moderação, e nós trazemos para esses dois textos, porque Gálatas 5, 22 e 23 também diz
que o amor, a alegria, a paz, quer dizer, muitas vezes, não, mas eu vou beber porque eu quero encontrar isso. Aqui a palavra de Deus diz que o Espírito Santo pode nos dar isso. Ele nos proporciona. Ele pode abençoar aquilo que nós bebemos, aquilo que nós comemos, mas nunca em exagero, porque isso então é o que nos dominará. E o desafio da palavra de Deus é que Deus nos domine, que o Espírito Santo nos domine. A nossa alegria e a nossa satisfação não estão em coisas, mas na pessoa de Deus vivendo em nós. Que é o texto que eu utilizei na abertura, que foi até o texto utilizado pelo primeiro ponto da mensagem, que é o de Gálatas. Não vos embriagueis com vinho. Quando o apóstolo Paulo fala que o nosso deixar-se dominar não deve ser pelo vinho, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que precisa nos embriagar, digamos assim. Né? Até com respeito a isso, às vezes você que está nos assistindo possa imaginar, pastor, vocês são abstêmicos, não bebem, né? Eu particularmente não bebo por não gostar e também por ter enfrentado alguns dramas familiares com respeito a isso. Mesma questão minha. Mas a Bíblia em si, ela não condena a bebida, ela condena o exagero da bebida. E pastor, mas como eu vou saber se eu estou fazendo uso da bebida ou a bebida está fazendo uso de mim? Simples assim. Você que gosta de tomar a sua cervejinha, você é aquele, não pastor, eu tomo uma todo final de tarde, né? Então de repente vai alguém te visitar e você fala assim, não, eu vou tomar minha cervejinha, eu tenho esse direito, eu não vou abrir mão da minha cervejinha por causa do outro. Se você não consegue abrir mão da sua cervejinha, é porque ela já te dominou. Se você não consegue abrir mão do gole, do cálice de vinho na hora do almoço, ele já te dominou. Se você vai numa festa ou você é convidado para uma festa, um casamento e diz, lá não vai ter bebida alcoólica, então eu não vou. A bebida te convidou. Eu não vou. Então já há um sinal de domínio. Há um texto interessante, quando o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, que todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm, é justamente isso. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu vou para a palavra de Deus, ela me diz que eu posso beber, preste bem atenção, porque isso atinge muitas vezes o legalismo. Porque eu creio que tão grave como o alcoolismo é o legalismo. O legalismo é um pecado de outro extremo. Mas quando eu vou a uma festa e eu como demais, eu bebo demais, eu estou desobedecendo a palavra de Deus no que diz respeito a mim. Por exemplo, agora, quem me conhece sabe que eu estou fazendo tratamento aí com nutricionista e tudo mais, porque meus exames deram todos alterados. No intervalo ele comeu 3 bolachinhas. Exatamente. Então eu preciso observar aquilo que faz bem ao meu organismo. Então eu posso abrir mão de coisas que queiram me dominar, não por força da lei, mas porque eu amo a Deus e Deus me ama, Ele colocou coisas boas na minha vida. Então o legalista às vezes não entende isso, porque quando nós lemos a palavra de Deus, Novo Testamento, fica bem claro nas palavras de Jesus e Paulo, eu posso beber e comer de tudo. Sim. Inclusive até sem perguntar o que há ali. Quando eu souber que ali é um sacrifício a Deus ou coisas, eu não vou comer. Porque eu sei. Porque eu sei. Eu não vou tentar abrir. Inclusive, isso tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é baseado no texto também citado na mensagem de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, mas nós não vamos ler agora. Não vou fazer a pergunta agora, é o tempo que você tem na sua casa para abrir sua Bíblia. Dá uma olhada lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, você vai ver o que isso diz, o que esse texto diz, e vamos tentar entender se é possível eu caminhar com o álcool me amarrando e cumprindo esse versículo ao mesmo tempo. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos, continuando aqui no programa O Caminho da Vida. Completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.
Estamos de volta aqui no programa Caminho da Vida. Estamos falando acerca de os problemas do alcoolismo. E quem trouxe a mensagem foi o pastor Alessandro. Já tivemos um primeiro bloco de debates. Eu tinha pedido para agora, no final desse bloco anterior, você consultar na sua Bíblia o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. E eu quero fazer a pergunta aqui para o pastor Alessandro. O que é que esse texto nos diz e que pode ser comparado com uma vida daquele que caminha abraçado ao alcoolismo? Ou então, até fazendo essa pergunta de uma outra forma, é possível que alguém que está abraçado pelo alcoolismo consiga cumprir o que diz esse texto? 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui eu quero dizer não apenas para o alcoólatra, mas o alcoólatra, o comedor compulsivo, o gastador compulsivo, seja qualquer área em que você faça uso por compulsão ou você seja dominado por aquilo, você não consegue glorificar a Deus. Você glorifica a Deus quando você encontra moderação em todas as coisas, conforme o próprio pastor Eliseu já falou, na alimentação, na bebida e tudo mais. Então, o alcoolismo é incompatível com esse nível de testemunho cristão. Porque você perde o controle e aí você passa a ser dominado por alguém, que Exatamente. não é nem você e nem o Senhor. E Exatamente. o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, também citado na mensagem, agora pastor Eliseu, ele também fala bastante acerca do autocontrole. O que é que esse texto nos ensina acerca da postura de Daniel e que pode ser utilizado, pode ser aplicado na vida daquela pessoa que luta contra álcool, drogas ou qualquer outro tipo de distúrbio ou distúrbio de comportamento? Daniel 1,8, na minha versão diz: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós sabemos dos propósitos de Daniel, dos seus amigos, o modo como eles serviram a Deus no Velho Testamento. E o que nós encontramos aqui é um ponto, é um marco, eu vejo. Porque Daniel é aquele que vai enfrentar os leões depois por não deixar de orar a Deus. Os seus amigos é aqueles que vão para a fornalha porque não se prostram diante de um ídolo. Eles começaram de um ponto, houve uma referência. Não é uma coisa simples, eles começaram imediatamente no contato com aquela cultura, de o que é que pode me contaminar aqui, o que é que pode me destruir espiritualmente, é isso? Então eu vou assumir um propósito diante de Deus. Eu creio que isso é uma ferramenta muito preciosa na questão da prevenção até. Eu citei o CEBRID ainda agora, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, mas é alarmante porque ele diz que 65% de jovens entrevistados em 10 capitais brasileiras, de primeiro e segundo graus, já estão envolvidos com o álcool, com tendência de alcoolismo. E é interessante que desses, 50% de crianças, vamos dizer assim, 10 a 12 anos foi que tiveram o contato inicial. O que é que nós podemos perceber? Não existe uma referência, não existe um exemplo. Nós estamos dizendo aqui que há vários fatores, mas vamos dizer, crianças estão aprendendo pelo comportamento dos outros, depois passam a ser responsáveis, mas elas estão sendo iniciadas através desse comportamento. E aí então que eu volto ao texto de 1 Coríntios 6, versículos 12, e depois nós temos quase que a mesma coisa em 1 Coríntios 10, 23, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Aí no 6,12 ele diz: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E no capítulo 10, versículo 23, ele diz: porque nem todas edificam. Eu creio, pastor Luiz Henrique, que o que pode nos ajudar, esse autocontrole, não é bem o autocontrole baseado na força humana, Sim. Né? Mas no referencial daquilo que a palavra de Deus pode desenvolver dentro de mim, mostrando que eu em Cristo Jesus, sou mais forte do que qualquer essas outras coisas que buscam o meu domínio. Eu quero dar ênfase nisso, inclusive, porque eu vivi isso na minha vida. Eu fui uma pessoa, um adolescente que gostava de beber. Eu esperava minha mãe ir dormir quando a gente fazia festinha com os amigos. Dava graças a Deus quando ela ia dormir, porque daí a gente podia pegar as bebidas que estavam escondidas, que tinham sido compradas escondidas, para a gente beber entre nós. E tentei ficar bêbado várias vezes. Eu gostava de beber. Com o histórico que eu tinha, com o pai que eu tinha, eu deveria ser mais um nessa estatística. Deus
mudou a minha realidade. Amém. Glória a Deus. Deus mudou a minha vida. Deus transformou. A diferença é que eu não gostava de beber. Eu peguei ojeriza pela bebida. E no meu caso, meu pai me levava no bar, meu pai me deu meu primeiro porre, me deixou bêbado pela primeira vez, aos 12 anos de idade eu tinha, quando meu pai fez isso comigo. Então, o que Deus faz na vida de uma pessoa é muito mais forte do que álcool ou qualquer outra droga pode fazer. Se você está envolvido com qualquer problema dessa natureza, quer seja na natureza de vícios que eu digo, quer seja álcool, compras compulsivas, sexo compulsivo, comida, qualquer outro tipo de droga, Deus pode transformar a sua vida nesse ponto. Pastor Alessandro, vamos caminhando para o nosso final, mas eu gostaria de olhar ainda para o texto de Provérbios, capítulo 23, que foi o texto utilizado na mensagem, e eu sei que existem mais alguns outros problemas gerados pelo alcoolismo listados nesse texto. Pode mencionar para a gente, por gentileza? O texto fala da pobreza, o texto fala da sonolência, fala de pesares, rixas, queixas, dependência, olhos vermelhos, fala de final doloroso, de ver coisas estranhas, coração repleto de perversidade. Já notou como o bêbado, ele fala coisas que ele não falaria jamais se ele estivesse são? Parece que ele tem uma liberdade que a bebida lhe dá, e até na mente dele parece que é um salvo-conduto, fala de corpos anestesiados. Morte. E fora isso que o texto bíblico fala, eu listei ali, vou até ler aqui, porque eu não consigo gravar na memória tudo isso, mas fala de acidentes de trânsito, acidente de trabalho, violência doméstica, abuso moral, sexual, separação, abandono e maltrato de criança, enfermidade como cirrose hepática, hepatite alcoólica, gastrite aguda, crônica, hipertensão, confusão mental, alucinação, impotência sexual, câncer. Meu pai faleceu de câncer e o médico falou bem claro, o câncer que o senhor tem só é dado em quem bebe e em quem fuma. Não é um câncer hereditário ou um câncer formado pelo próprio corpo. É um câncer adquirido por maltratar o corpo com a bebida e com o cigarro. E por fim, a morte. Então, são vários problemas. E eu quero então fechar esse nosso último bloco do programa com uma pergunta que vale para os dois pastores. Qual é o fator fundamental na hora de se buscar a recuperação de uma pessoa envolvida no vício do álcool? Pastor Alessandro e pastor Eliseu, fiquem à vontade para responder. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Então, eu acredito piamente que a ferramenta fundamental para libertar alguém do alcoolismo, das drogas, de qualquer outro problema e mazela da sua vida, seja a conversão genuína à pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. O pastor Alessandro citou João 8,36. Sim. 31. 32 e 36. Eu quero juntar o 31 ao 32, que diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que permanecer na palavra, para aquele que já iniciou este processo, essa nova caminhada, conforme as palavras do apóstolo Paulo, que o pastor Alessandro citou agora, é fundamental. Quando nós dizemos que não há cura, no sentido de que o alcoolismo dominou a pessoa totalmente, já como uma doença, nos entenda bem. É o processo, o tratamento que a pessoa desenvolve na sua vida, que sempre vai depender de toda a vigilância, de todo o cuidado. É lógico que Deus tem todo o poder para agora mesmo tocar no alcoólatra e tirar totalmente dele a vontade, a necessidade, a dependência, e você pode buscar nisso. Mas que isso é uma exceção. Deus age na nossa vida dentro de um processo de santificação, onde a busca, o conhecimento da palavra de Deus, a busca da comunhão de uma igreja que realmente prega a palavra de Deus é fundamental para alimentar esta libertação. Nós todos, quando nos envolvemos com alguma coisa que nos prejudica e que foi atitude nossa buscar, nós também somos responsáveis na hora de sairmos. Mas eu quero encerrar inclusive com um texto da palavra de Deus que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Nós vamos voltar depois de um breve intervalo. O pastor Alessandro vai apresentar um vídeo acerca de um projeto, um programa que vamos ter no final de semana, no Dia da Criança, lá na igreja dele, e depois vamos ficar com a oração que ele mesmo já vai fazer por todos nós e por todos aqueles que nos assistem. Não saia daí, daqui a pouco voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida.
1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida e já quero, antes de passar para o pastor Alessandro, que vai falar sobre o Happy Day, eu quero falar que o tema do próximo programa é o caminho perigoso das drogas. Se você conhece alguém que luta com isso, semana que vem nós vamos tratar desse assunto. Pastor Alessandro? Quero aproveitar e convidar todos vocês que nos assistem para participar do 6º Happy Day na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Vai passar um vídeo aí e você vai estar assistindo. Esse é o nosso Happy Day. É o 6º Happy Day, vai ser uma bênção. Começa neste sábado, dia 12, a partir da 1h da tarde, em frente à Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Nós vamos ter ali muitos brinquedos para crianças. É tudo gratuito. Tem bolo, pipoca, tem suco, tem sorvete, tem algodão doce. Leve o seu filho. Começa às 13 horas, ali na Alameda do Dr. João Paulino, 106, no Jardim Alvorada. É bem em frente à Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Pode ir, é um lugar muito seguro. Nós fechamos a rua com autorização da Prefeitura. A Polícia Militar nos acompanha ali. Tem sido uma festa muito abençoada. Além do que, vamos sortear 170 brinquedos para as crianças, dentre os quais tem uma bicicleta e 2 tablets. A molecada gosta bastante do tablet. Lembrando que todas as crianças que participarem vão sair de lá com uma pequena lembrancinha para abençoar a vida delas. Eu quero mais uma vez ratificar esse convite. Participe conosco neste sábado, dia 12 de outubro, do 6º Happy Day, a partir da 1h da tarde, na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Quantas crianças já participaram nos Happy Days anteriores? Geralmente em torno de 300 a 400 crianças. Glória, e dá mais de 1000 pessoas na festa do Happy Day, com os pais que vão tudo lá. Pai, pode ir também, tem lembrança para vocês, para os pais, para as mães, e pode comer o pai e a mãe ali também, à vontade. Tem a comida para os dois, à vontade também, tá ok? Participe conosco dessa festa, vai ser uma grande bênção para a sua vida e também para as nossas vidas, poder tê-lo ali. Glória a Deus. E fica o desafio para que outras igrejas, inclusive as igrejas presbiterianas, desenvolvam projetos semelhantes para fazer evangelismo e trabalhar com essa criançada, em especial no Dia da Criança. Joia, bênção. Quero aproveitar também esse momento para poder orar com você e pedir que Deus abençoe a sua vida. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Queremos também, em especial, lhe pedir, ó Deus, por aquelas pessoas, por aquelas famílias que têm sofrido, aprisionadas ao drama do alcoolismo. Senhor, nós cremos que há libertação no Teu nome, Jesus. Nós cremos que há poder de milagres no Senhor. E eu quero lhe pedir, opera um milagre sobre esse lar. Opera um milagre sobre essa pessoa que não consegue mais, pelas suas próprias forças e pela sua própria vontade, se tratar. Deus, entre com providência, entre com uma ação sobre essa vida e traga libertação sobre a vida de cada um dos nossos telespectadores, aqueles que assistem e acompanham o programa O Caminho da Vida. Nós te louvamos, porque o Senhor misericordiosamente tem ouvido as nossas orações. Aleluia, e lhe as entregamos todas em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos